não crê com a mente. A pessoa crê com a alma, ou duvida com a alma. Por isso é que quando a Escritura nos fala do juízo e diz que Deus julgará o ser humano, vemos que Deus julgará ao ser humano conforme as intenções do seu coração. Porque Deus conhece o coração de todo ser humano. E disse que do coração é que saem os bons e os maus pensamentos. Quer dizer, do coração, e esse é um tesouro de onde saem as coisas do ser humano. Deus julgará conforme ao coração da pessoa, porque é Ele quem esquadrinha os corações, as intenções do coração. E por isso, quando Deus disse ao profeta Samuel, depois de Deus ter rejeitado a Saul como rei, Deus lhe disse: vá para Belém da Judéia e ali chame à reunião para que façam sacrifícios a Deus, chamando entre as famílias a família de Jessé, porque dos seus filhos eu me provi de um rei, porque de um dos seus filhos, ou seja, que Deus já tinha dito que colocaria a uma outra pessoa por rei no lugar de Saul. E Deus mandou a Samuel para que o ungisse rei. E esse seria um jovem. Porém, quando chamou a todos para a reunião, para comerem, então trouxeram o maior. E como Samuel conhecia a Saul, e que era um gigante, digamos que teria mais ou menos 7 pés de altura, assim como esses que jogam basquetebol, ele era altíssimo, pois diz a Escritura que era o mais alto lá de Israel. Ou seja, que Saul era o homem mais alto do ombro para cima, mais alto que qualquer um dentre o povo hebreu, ou que ele era bastante alto. Digamos que Saul tinha 7 pés de altura. E quando chegou à casa de Jessé, Samuel, ali para ungir a um filho de Jessé como rei, ele foi chamando a família. E então chegou o maior. Mandaram buscá-lo. Chegou o maior. E quando entrou na presença de Samuel, quando ele viu que era alto, então pensou: pois Deus tem outro rei, alto também como o primeiro que eu ungi, ou seja, como Saul. E disse: estou diante da presença do ungido do Senhor. Mas Deus lhe disse: não olhes a estatura, não olhe o seu tamanho, porque Deus não olha o que o homem vê, o que o homem olha. Deus olha o coração. Perceberam? E passou o segundo, Deus lhe disse: não é esse. Passou o terceiro, Deus lhe disse: tampouco é esse. E Samuel disse para Jessé: esse tampouco é o ungido de Deus. Passou o terceiro, tampouco. E então passou o quarto.
Passou o quinto, passou o sexto, passou o sétimo. E nenhum deles tampouco. Recordem que esses filhos de Jessé são o tipo e figura dos mensageiros da igreja do Senhor Jesus Cristo. E Samuel não viu que trariam algum outro. Então disse para Jessé: esses são todos os teus filhos? Jessé lhe disse: não, eu tenho mais um, porém está lá pelo campo, está pastoreando as ovelhas. E recordem também que assim esteve Moisés, esteve pastoreando as ovelhas de Jetro quando Deus o chamou e o ungiu para libertar ao povo hebreu, e se tornou o líder do povo hebreu. Moisés se tornou o rei, foi o legislador, porque Deus através dele reinava e estabelecia as leis por decreto divino. Perceberam? Moisés estabelecia as leis divinas ao povo hebreu, e ele era libertador, legislador e também rei. E aqui, neste caso de Samuel, que foi ungir a um dos filhos de Jessé como rei, e passaram 7 deles, e nenhum deles era. Então perguntou: Jessé, são esses todos os filhos que tu tens? Jessé lhe respondeu: não, tenho mais um, o menor deles. E atualmente, pois, chamamos de o Benjamim, porque Jacó ou Israel teve 12 filhos, e o menor deles se chamou Benjamim. Por isso chamamos a Benjamim também ao último filho da família. E Samuel disse: não nos assentaremos à mesa até que ele esteja aqui. Mande buscá-lo. E quando veio e se apresentou, pois Samuel já sabia que era esse, e Deus lhe disse: é este. Era um jovem ruivo, e foi dito que de rosto agradável e de olhos bonitos, porém não era tão alto como o maior deles, mas era o menor da família, o menorzinho. Mas lembrem-se que os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. E assim Samuel derramou do azeite da botija sobre Davi e ungiu por rei. O apresentou diante de Deus, e então ali comeram. E dali em diante o Espírito de Deus começou a se manifestar em Davi. Mas observem, não foi em seguida lá para o palácio do rei para dizer: Deus me ungiu por rei, agora desça do trono que eu vou me assentar aí. Não, mas ele continuou, e depois foi pastorear as ovelhas. Era um pastor de ovelhas. Foi pastorear as ovelhas e começou a ter experiências muito bonitas, como por exemplo, quando o leão chegava e agarrava uma ovelha para levá-la e comê-la, Davi chegava, enfrentava o leão, e como tinha sua funda, a atirava, e logo abria a boca do leão, tirava a sua ovelha, e diz que ele se levantava contra e enfrentava, quer fosse um leão ou um urso, ou o que quer que fosse. Davi se levantava contra, o matava, e assim o Espírito de Deus estava em Davi. Era o Espírito de Deus em Davi, porque ia enfrentar mais adiante
a uma fera muito maior, que tinha por nome Golias, ou seja, que Deus o estava treinando lá no campo, e sempre ele tinha êxito nessas batalhas que tinha com essas feras que queriam levar as suas ovelhas. Ele foi um bom pastor. E ele estava sendo treinado por Deus, porque o colocaria para pastorear as ovelhas do seu povo, as pessoas. E então o treinava pastoreando ovelhas literais. E quando lhe correspondeu enfrentar a Golias, Davi pensava da mesma forma que pensava quando ia enfrentar um urso ou um leão ou alguma outra fera. Ele sabia que Deus lhe daria a vitória. E ainda que fosse inconcebível esse caso com o Golias, mas ele o cria da mesma forma. E disse para Saul: quando alguma fera, um leão ou um urso me enfrentava e arrebatava uma das minhas ovelhas, eu o perseguia, lhe tirava a ovelha. E se levantasse contra mim, eu o matava. E assim será com esse gigante, essa outra fera, esse outro que caminha só com as duas pernas. Digamos, em duas pernas, porém segue sendo uma fera, um animal como aqueles. E observem que Saul creu no que esse jovem Davi lhe dizia. Bom, se os grandes como Saul tinham medo e um jovenzinho não temia, algo tinha esse jovenzinho, este rapaz, dizendo que Deus lhe havia dado a vitória, sempre, e confiava em Deus. Ele estava ungido por Deus. E quando Samuel ungiu, Samuel, sendo representante de Deus, sendo o embaixador de Deus aqui na terra, ficou ungido por Deus com azeite, tipo do Espírito Santo. Estava ungido já como rei. Embora tivesse que passar uma temporada, não se sabe de quantos anos, lutando até chegar ao trono. E esse será o que Davi tipifica a Cristo, porque o Messias é chamado o filho de Davi, o que se assentará no trono de Davi. E esse tipo e figura, o oitavo, é o tipo e figura do ungido, do Messias que se assentará no trono de Davi. Davi tinha aberto o seu coração, a sua alma, e ele cria na palavra. Notaram? Ele tinha essa fé. E em toda a sua vida, Deus deu testemunho de que ele